Boa noite, Ponte! Eu vim pregar esse sermão muito oportuno, depois do jogo de ontem, Brasil e Marrocos. Bem-aventurados sois vós os que choram, porque serão consolados, né? Parece que na eternidade Deus já tinha agendado este momento para nós, né? Mas ainda há esperança, estamos na fase de grupos, né? Continuem vindo aos cultos, orando, lendo a Bíblia, né? Quem sabe? Brincadeiras à parte, irmãos, é uma alegria estar com vocês aqui hoje. Eu me chamo Johan. Oi, pessoal. Quero parabenizar todos aqueles que concluíram o grupo de passos. E eu sou um dos pastores dessa comunidade, juntamente com o pastor Emílio, também com o pastor Tiago. E uma das belezas dessa igreja é que, além de sermos pastores, nós somos discípulos amados de Jesus, que também temos lutas, né? Então eu luto contra a autossuficiência, contra o orgulho, contra a manipulação, contra o olhar lascivo, com a fuga de conflito, mas eu tenho encontrado em Jesus a graça para viver limpo dessas coisas, experimentando um momento de cada vez, um dia de cada vez. E talvez você está aqui nos visitando hoje e seja um pouco assombroso para você perceber pessoas falando, abrindo, compartilhando coisas que nós gastamos muitas vezes muita energia tentando esconder. Essa igreja é feita de pessoas reais e, por serem reais, elas são imperfeitas, mas nós servimos a um Deus perfeito. E eu quero muito convidar você a considerar participar de um grupo de passos. Aquilo que nós estamos vendo aqui é fruto de uma caminhada muito especial. Eu não pude estar no jantar dos namorados promovido pela Vila, porque eu estava em Recife, em um fórum do CTPI. O CTPI é um movimento de treinamento para plantadores de igrejas. Talvez ele é o maior movimento organizado que nós temos no Brasil nesse sentido hoje. E uma das coisas que sempre aparece em fóruns como esse diz respeito à preocupação dos pastores, das lideranças, em relação ao discipulado. Como nós vamos discipular bem aqueles que estão frequentando as nossas comunidades? E o discipulado não é somente a capacidade de formar você como discípulo, na ideia de fazer uma exegese bíblica. Então, sim, nós estamos muito empenhados e preocupados em lhe ensinar como compreender melhor a palavra de Deus. Mas o discipulado também compreende em lhe ajudar a fazer uma exegese cultural. A exegese cultural é, à medida que você lê e entende a palavra, como você aplica essa palavra nos dias de hoje, na cultura de hoje, mas especialmente à luz da sua vida, das suas competências, mas das suas falências, né? Das suas fortalezas, mas das suas fraquezas. Como viver uma espiritualidade à medida que nós aprendemos da palavra, mas ainda lidando com pecados, com falhas de caráter, né? Com comportamentos destrutivos. E andando por aí, participando de fóruns como esse, particularmente, eu nunca me deparei com nenhum tipo de programa, metodologia tão eficaz e preciosa como o grupo de passos da caminhada de restauração, que consegue encontrar essa ideia de fazer o discípulo conseguir executar uma boa exegese bíblica, mas também uma boa exegese cultural. Então é uma formação espiritual muito especial. Então eu gostaria de lhe convidar a fazer isso. Eu já fiz 4 vezes o grupo de passos. Hoje de manhã nos testemunhos, o Juninho ele conseguiu inscrever 2 pessoas. Você perdeu o culto da manhã, não vai saber, mas o Juninho conseguiu inscrever ele de novo e escreveu também o Tiago Bolsinhas hoje de manhã. Foi um momento bem legal. Quem estava aqui vai entender o que aconteceu, assista de manhã. Mas participe. Esse não é um programa restrito a pessoas que estão enfrentando problemas grandes. Não. Nós aqui na Ponte encaramos que essa é uma etapa
da vida de todo discípulo. Então, se você está nesta comunidade, se você entende que você tem sido edificado nessa comunidade, se você quer amadurecer ainda mais, considere o grupo de passos como uma etapa para o seu crescimento espiritual. E eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de acontecer tanto na quarta como agora também aos domingos, né? Então, o pessoal que vai terminar aí o curso de novos membros, quem sabe a gente já engata aí e já começamos os grupos de passos. Bom, dito tudo isso, meus irmãos, nós estamos mergulhando numa longa e preciosa série acerca do Sermão do Monte, esse sermão tão conhecido, tão profundo, tão especial. Nós temos 2 marcos de montanhas na Bíblia. O primeiro é o marco da montanha do Sinai, onde Moisés recebe a lei, e o segundo marco é a montanha, o Monte de Jesus, onde nós nos deparamos com esse poderoso e especial sermão. E esse sermão tem o objetivo de nos apresentar a ética do reino de Deus, proclamada por Jesus para os seus discípulos. Em contraste com a religiosidade superficial de sua época, Cristo está ali revelando uma justiça que transforma o coração, que molda os relacionamentos e que redefine valores da vida de todo discípulo. Então, o nosso grande objetivo é perceber como o Evangelho confronta a falência e a incapacidade humana e chama a igreja a viver sobre o senhorio do nosso Rei Jesus através desses ensinamentos tão profundos. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo que, quando pensamos na palavra montanha, automaticamente a nossa tendência é dizer como eu chego no topo. A cultura está toda hora projetando sucesso, pedindo sucesso, estimulando sucesso. Montanha, o topo do monte, o que tem lá, eu preciso chegar lá. As redes sociais que nós tanto usamos ao longo da nossa rotina diária, elas nos estimulam todo momento nessa tentativa de uma escalada a mostrar somente aquilo que está dando certo, a mostrar somente aquilo que é bom, aquilo que é feliz. E nós somos também provocados, ou nós somos formatados a esconder aquilo que dá errado. Então, assim, dia dos namorados, a gente vai colocar só coraçãozinho, né? É o coreano, né? É o do momento, é a foto bonita do jantar, mas ninguém vai botar os BOs na internet. Por quê? Porque a rede social é a vitrine, onde nós só queremos colocar aquilo que nos distancia das nossas fraquezas. Afinal, nós temos que sobreviver. Uma cultura que aponta para o topo da montanha, uma rotina diária que nos formata a esconder os nossos problemas e fraquezas, e um mercado que gera renda, que nos dá a chance de sobreviver e está toda hora nos pedindo cada vez mais a autossuficiência, a autogerência, a autocompetência, a autoperformance. E aí a religião, no meio disso tudo, tem feito o quê? Ela tem, muitas vezes, abraçado isso e nos impulsionado ainda mais para o topo da montanha, na ideia de nos dar uma teologia de prosperidade, pregações motivacionais, campanhas para que nós venhamos a alcançar as nossas conquistas, as nossas realizações. E aí estamos agora olhando para Jesus na montanha, o Sermão do Monte. E quando nós nos deparamos com esses ensinamentos, Jesus parece que está destruindo essa montanha. Parece que tudo isso que nos circula e nos envolve, parece que Jesus ele vem com uma marreta, com um martelo, e ele começa a destruir essa montanha, essa lógica. E eu queria ler com vocês Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. 6 versículos da palavra de Deus, onde nós vamos meditar no início deste magnífico sermão. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. Se você tem Bíblia para abrir, pode abrir. Se você tem um celular, pode ligar. Ou se não, você pode acompanhar aqui na tela
o que nós vamos ler agora. A Bíblia diz: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te adorar nesse lugar, como tem sido especial ouvir tantos testemunhos. O Senhor continua mudando e transformando histórias. O Senhor continua abrindo a nós a oportunidade de um novo caminho, de uma nova vida em Cristo. Obrigado porque nós temos acesso à Tua Palavra. E nós te pedimos que Teu Espírito Santo nos ilumine sobre estas verdades. Que neste instante nós possamos entregar ao Senhor a nossa mente e o nosso coração. E que aquilo que nós vamos conversar à luz do Sermão do Monte possa ser um caminho para as nossas vidas. E à medida que nós ouvimos, nós queremos responder à Tua Palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. E a ponte diz: amém. Se estivesse nos dias de hoje tentando fazer um seminário, talvez Jesus se reunindo com uma equipe de marketing para ser conhecido, o marketing iria oferecer a Jesus um título totalmente destoante do título desse sermão. O título talvez seria Sucesso, o caminho para a verdadeira felicidade. Jesus, você ia vender muito isso. Jesus, você ia conseguir arrebanhar multidões. Me parece que o Sermão do Monte teria um outro título. O seminário de Jesus nos dias de hoje teria um outro título. E o título é confrontador. Me parece que o título do Sermão do Monte tem mais a ver com isso. Falência, o caminho para a verdadeira felicidade. Falência, o caminho para a verdadeira felicidade. É interessante pensar, eu já falei sobre as duas referências. Nós temos no Antigo Testamento o Monte Sinai, onde Moisés recebe as leis, e nós temos agora Jesus no Sermão da Montanha. Duas montanhas que são ícones na palavra de Deus, mas duas montanhas que nos colocam em um contraste. Por quê? Porque nós olhamos para a primeira montanha, e nessa primeira montanha, aparentemente, Moisés está recebendo uma tábua com leis, a fim de que a humanidade pudesse então estabelecer novos comportamentos, a fim de que estes novos comportamentos validassem este ser humano perante a Deus. A primeira montanha, então, ela nos serve para entender que havia ali uma missão que supostamente era transformar comportamentos do ser humano. O Sermão do Monte, ele tem um contraste. O Sermão do Monte não é agora Jesus entregando a nós uma lista com mais comportamentos. Enquanto o Sinai eram leis que supostamente o homem deveria cumprir, e eu digo mais uma vez supostamente, o Sermão do Monte é Jesus nos ensinando a nova natureza que nós devemos ter uma vez que nós entramos no reino de Deus. Enquanto um tenta tratar comportamento, ou seja, aquilo que é aparentemente externo, o outro começa a tratar de natureza como a consequência daqueles que entram no reino. O Sermão do Monte não descreve o que o cristão deve tentar ser. O Sermão do Monte descreve o que o cristão é. Essa é uma definição do Dr. Martin Lloyd-Jones no seu livro O Sermão do Monte. É um livro mais grosso que uma Bíblia. Então Jesus, ele não está apresentando no Sermão do Monte uma lista de metas espirituais. Ele está revelando a inclinação da nova natureza daqueles que pertencem ao reino de Deus.
E aí eu fiz esse exercício didático de manhã e quero fazer agora à noite. Eu queria que você pudesse sentar agora um pouquinho mais para frente na sua cadeira, pode sentar assim, só mais um pouquinho na frente. E eu queria que você, sem cair no chão, descolasse os 2 pezinhos de trás da sua cadeira, inclina a sua cadeira assim, ó, descola assim, ó, pode descolar mais, até o limite que você não vai cair. Pronto. Quando nós estamos nessa perspectiva, ó, já caiu um ali, mas levantou. Cair é do homem, levantar é de Deus. Amém. Ele é jovem, cair faz parte. Inclinação, a nossa natureza, quando estamos inclinados, é uma tendência de poder cair, é natureza, não é comportamento, pode voltar antes que você caia. Eu gosto muito de que alguns teólogos, eles estão supondo, e isso aqui não é literal, mas quando eles pensam numa imagem do Sermão do Monte, eles pensam na ideia de Jesus estar embaixo e as multidões e seus discípulos em cima, por uma questão acústica. Mas é interessante pensar nessa pintura, porque o reino de Deus é assim. Quando nós entramos no reino de Deus, a nossa natureza ela vai se inclinando, a natureza do Cristo. A nossa vida ela vai se conformando com a vida do Cristo. Isso não deve demandar de nós esforço de quem está escalando uma montanha. Porque escalar montanha requer capacidade, treinamentos, equipamentos, e o nosso evangelho nos foi ofertado pela graça de Deus. Para escalar montanha você precisa de muita coisa. Agora, para despencar de uma montanha e sair caindo até lá embaixo, você só precisa ceder a uma inclinação. Eu gosto muito da ideia do Jesus na base da montanha, nessa perspectiva de que nós estamos inclinados. E à medida que nós estamos entrando no reino de Deus, a nossa natureza vai sendo transformada por esta inclinação, a inclinação de uma nova natureza. O primeiro traço dessa identidade não é a força, não é o poder, não é o sucesso, mas é a falência. Agora nós podemos entender que a montanha de Moisés, ela cumpriu o seu papel. Porque a lei não nos foi entregue em Moisés no Sinai, para que nós venhamos a conseguir escalar a montanha. A lei vem com o objetivo de nos colocar naquela posição e dizer, nós não vamos conseguir. Elas cumprem o seu papel porque elas revelam a nossa falência. Aprendam o seguinte, no Sermão do Monte, nós estamos aprendendo através de Cristo, que o reino de Deus começa exatamente onde a autossuficiência termina. O reino de Deus começa onde as nossas potências terminam. Bem-aventurados são os pobres em espírito. A palavra utilizada por Jesus não significa alguém humilde. O termo grego é pitoros, que descreve um mendigo absoluto, alguém que não possui nada, depende totalmente da misericórdia do outro. Jesus não está se referindo aqui à pobreza financeira, ele está falando de pobreza espiritual. É o reconhecimento de que nós não temos nada para oferecer para Deus. A nossa tendência natural era despencarmos da montanha. A nossa tendência natural era sermos inclinados à queda. E é como se Cristo se colocasse na base do monte, se aproveitando dessa inclinação, para ressaltar em nós essa nova natureza. Ser pobre em espírito significa reconhecer a completa incapacidade espiritual diante de Deus. Aqui estamos entrando no reino. E por que Jesus começa a falar acerca da pobreza? Porque no reino só entram aqueles que entendem que não tem nada para negociar com Deus. No reino só entra aqueles que entendem que o currículo não é suficiente. No reino só entram aqueles que não se comparam uns com os outros.
O reino é o lugar daqueles que chegam e conseguem entrar porque estão com as suas mãos vazias. Eu fali. Eu sou pobre espiritualmente. Essa figura nos remete a um povo do Antigo Testamento chamado Anauim. Os Anauins do Antigo Testamento, Jesus está ecoando a figura deste povo quando se refere aos pobres de espírito. E quem eram os Anauins? Após as crises nacionais de Israel, especialmente durante o exílio e o pós-exílio, muitos perderam terras, poder e segurança. Nesse contexto, surgiu um grupo que não confiava mais em reis, não confiava mais em riquezas, nem em instituições. Surgiu um povo que confiava somente em Deus. Esses eram os Anauins. Sofonias 3,12 se refere a esse povo. Deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, que confia no nome do Senhor. Antes de Jesus subir a montanha do reino, Ele está nos levando ao vale da falência. O reino não começa com os fortes, mas começa com Anauins, que em certo sentido são os nossos ancestrais espirituais. Eles são pobres em espírito. Eles são pessoas quebradas, pessoas humildes e totalmente dependentes da graça de Deus. E esta então é a porta para todas as outras demais bem-aventuranças. Por muito tempo eu li esse texto e imaginava que Jesus estava fazendo um exercício de acolher toda uma multidão. Fazendo o quê? Ele estava se referindo a uma porção da multidão quando ele falava a questão dos pobres. Ele estava se referindo a uma porção da multidão quando ele estava falando na ideia dos que choram. Ele estava se referindo a uma porção daquela multidão quando ele estava falando dos mansos. E essa é uma interpretação equivocada. Jesus não está falando para todo tipo de gente. Como o Sermão do Monte tem a finalidade de mostrar a nova natureza daqueles que se inclinam a Cristo, Jesus está falando somente para esse tipo de gente. Então, o Sermão do Monte não são frases que atendem um público diverso. Jesus está conversando com as mesmas pessoas. Eram pessoas que descobriram que a sua única esperança seria Deus. Eles não tinham recursos, forças, méritos, eles tinham apenas o Senhor. O reino de Deus começa quando reconhecemos a nossa falência. E aí, quando nós reconhecemos que nós somos pobres em espírito, sabe o que acontece? O mesmo povo que é pobre em espírito, com a sua natureza inclinada a Cristo, ele começa a chorar. Quem enxerga a sua falência, aprende a chorar. Jesus está falando para as mesmas pessoas. Bem-aventurados vocês que são pobres de espírito, bem-aventurados vocês que choram, porque serão consolados. Jesus aqui não está falando de qualquer tristeza. Não é a questão de um luto comum, de um sofrimento circunstancial. É o choro produzido pela consciência do pecado. Quem enxerga a sua falência, aprende a chorar. Preste atenção nisso. Todo aquele que não encara de forma verdadeira a sua condição espiritual, inevitavelmente jamais se lamentará por ela. Eu e você, nós nunca iremos chorar pelos nossos pecados, até termos a coragem de admitir os pecados que nós temos e praticamos. Eu e você, nós nunca vamos chorar pela nossa falência, se nós não admitirmos a nossa condição. As pessoas que passaram pelo grupo de passos entendem isso como o primeiro passo. É o passo de sair da negação. O problema da igreja moderna não é apenas a luta com o pecado, mas é sim essa incapacidade de se entristecer pelos pecados que nós praticamos.
A igreja moderna, ela não consegue mais chorar pelos seus pecados. Ela está olhando para essa realidade do pecado e ela aprende a justificar o pecado. O marido chega no gabinete pastoral e ele não vem tratar o pecado da sua ira, ele vem explicar por que ele é tão violento com a sua esposa. Quando nós não justificamos o pecado, nós paramos de chorar por esses pecados, porque nós relativizamos. Não, isso aqui não é assim um pecado, né? Assim, isso aqui é só um defeitinho que eu tenho. Paramos de chorar pelos nossos pecados, porque nós aprendemos a explicar o porquê nós pecamos. E aí nós temos histórias belíssimas da condução de que nos leva ao pecado. Raramente nós choramos. Quando Isaías viu a glória de Deus, ele não recorreu à sua autoestima, ele não foi otimista, ele não caiu no campo imaginário de relativar, justificar, de poder contar uma história. Isaías, quando se depara com a glória de Deus, ele chora. Ai de mim, estou perdido, Isaías 6,5. O apóstolo Pedro, em Lucas 5,8, na pesca maravilhosa, quando eles puxam aquela quantidade de peixe, o apóstolo Pedro identifica que Jesus era o Messias. O apóstolo Pedro não justifica, não relativiza, ele cai e ele chora pelos seus pecados, ele diz: afasta-se de mim, Senhor. Quando Paulo compreendeu a profundidade de sua corrupção, Romanos capítulo 7, ele diz: miserável homem que eu sou. Quem enxerga a sua falência, bem-aventurado os pobres de espírito. Quem enxerga a sua falência, aprende a chorar, bem-aventurados que choram. O Evangelho produz lágrimas antes de produzir celebração. Talvez nós estamos agora passando numa trilha por esta montanha, e a pergunta oportuna a ser feita é: qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você reconheceu que você era um anauim, pobre de espírito? Qual foi a última vez que você teve essa experiência, essa epifania de se ajoelhar diante do Senhor e chorar sabendo que sem o Senhor a sua vida não tem valor algum? Qual foi a última vez? Por que estou falando disso com tanto afinco? Porque uma geração que não chora pelo pecado, dificilmente ela se alegra na verdadeira graça de Deus. Se nós estamos aqui buscando experiências espirituais que nos trazem somente euforia, adrenalina, entusiasmo, otimismo, se quando você está para baixo pelas escolhas que você fez, pelas consequências dos frutos amargos das suas falhas, se você está down e você vem para uma comunidade a fim de ter um encontro para ficar up, mas você não chora por aquilo que você cometeu e pela sua pobreza espiritual, questione isso. Se você é alguém quando está down pelos seus pecados, pela sua pobreza espiritual, você acessa o YouTube buscando um pastor que cruzou com coach e virou agora um verdadeiro Digimon, que ele é um espiritual, mas ao mesmo tempo ele é um profissional de te animar, e você consome livros e pregações para dar um up. Reveja a sua fé, reveja a sua caminhada, porque a nossa tradição, ela inicia da pobreza, da figura daqueles que não têm nada, e porque não têm nada choram, e quando choram, precisam pedir ajuda, precisam ser mansos, porque pecado não foi feito para ser suprimido, sufocado, iludido, não foi feito para ser trocado por sensações. Pecado precisa ser confessado. Você precisa dar nome aos seus pecados, precisam ser reconhecidos. Você precisa chegar para os seus irmãos, as suas irmãs na fé, e se sentir sim como esse mendigo espiritual, que diz: eu pequei contra Deus e o nome do meu pecado é esse. Eu não estou no topo da montanha como parece, eu estou nos vales.
E depois que você reconhece, você recebe a ajuda dos seus irmãos de caminhada para abandonar isso. Aí quando nós passamos por esse processo de pranto, de lamento, de choro, aí sim nós nos alegramos na graça do Senhor. É triste pensar que muitos discípulos estão envolvidos em muitas coisas, mas não conseguem desfrutar dessa premissa do reino de Deus. O consolo prometido por Cristo é para aqueles que primeiramente aprenderam a lamentar, a chorar. E aí nós vamos para a terceira bem-aventurança. Jesus não está falando com pessoas diferentes, Ele está falando com as mesmas pessoas. Quem se rende a Deus, aprende a ser manso. Quem chora, aprende a ser manso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A nossa cultura confunde mansidão com fraqueza. Mansidão e fraqueza são coisas diferentes. Jesus era manso, mas não foi fraco. Olha tudo que Jesus enfrentou. Olha toda a dor, humilhação, escárnio, difamação. Olha o nível das traições que Jesus enfrentou. Jesus era manso, mas não era fraco. Moisés era chamado o homem mais manso da terra. Peitou Faraó dizendo: deixe meu povo ir. Paulo era manso, mas não era fraco. Ou seja, mansidão não é a ausência de força. Mansidão é força sob controle. O homem manso é aquele que já viu a verdade sobre si mesmo e, portanto, não precisa defender a sua própria reputação. Quem conhece a sua falência espiritual não vive mais tentando provar o seu valor. Quem é manso não precisa vencer toda a discussão, não precisa ser reconhecido o tempo todo, não precisa proteger o seu ego. A mansidão nasce daqueles que são pobres, que não tinham nada, e que porque não tinham nada, choraram. Grande parte das nossas lutas e conflitos surgem porque ainda estamos tentando construir a nossa identidade em nós mesmos. E é por isso que a porta de entrada do reino de Deus é para os pobres, os anauins. Quem se rende a Deus aprende a ser manso. Quando encontramos a nossa identidade em Cristo, não precisamos mais servir ao nosso ego. E aí, meus irmãos, quando nós entendemos que o sistema deste mundo não nos atende mais, quando nós entendemos que nós não somos mais escravos do nosso próprio ventre, quando nós entendemos que estas coisas, elas não definem mais a nossa vida, aí nós somos visitados por uma fome e por uma sede, por algo que não vem deste mundo, por algo que nós não somos capazes de produzir. E aí, mais uma vez, nós estamos olhando para um Jesus dizendo: bem-aventurado vocês que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Quem faliu, agora passa a ter fome de Deus. Olha que interessante, nós fizemos aquela brincadeira didática da inclinação da cadeira, para entendermos que quando estamos inclinados, existe uma natureza que tende a nos levar para o chão. A nova natureza de quem se inclina a Cristo é exatamente esta ótica do sermão, onde nós estamos inclinados e cada vez mais nos inclinando. Primeiro eu reconheço a minha pobreza, depois eu choro por ela, depois eu paro de lutar tentando fingir que está tudo bem, que eu sou a melhor coisa da galáxia, e agora eu começo a desejar aquilo que eu reconheço que não tem em mim. A progressão perfeita, a inclinação perfeita.
Agora Jesus está usando duas necessidades básicas do ser humano, fome e sede. Ele está descrevendo um desejo intenso, uma necessidade vital. Isso aqui, gente, não é interesse religioso, não é curiosidade espiritual, não é desejo de ter uma experiência, não, isso é desespero. Quem faliu passa a ter fome de Deus. Meus irmãos, a marca de um cristão é que ele nunca está satisfeito consigo mesmo. Como cristão, o espelho nunca deveria servir para ressaltar as nossas virtudes somente. O espelho deveria ser o instrumento da nossa inconformação, para que nós pudéssemos olhar no espelho e dizer: ainda há muito de Cristo que precisa surgir em mim. O cristão, ele é um ser inconformado. Quando nós falamos, existe um programa de passos, 9 meses de caminhada, toda semana, você lê o material, você responde perguntas confrontadoras, você vai e você compartilha essas respostas, existe um retiro para um inventário moral, para você escrever a sua história. Não, isso aí é pesado demais, já está bom, eu já aprendi a bater palma e cantar ao mesmo tempo no culto, já está bom. Eu já decorei João 3,16, já está bom. Não, não está bom. Porque a natureza daqueles que nasceram de novo é que eles não estão satisfeitos. Senhor, eu te louvo pelos teus grandes feitos. Sim, eu te louvo. Eu te louvo porque a minha história foi transformada. Sim, eu te louvo. Mas eu me recuso a viver um dia sem a tua presença, Senhor. Eu me recuso, Senhor. Eu quero mais. Os discípulos não estão buscando apenas bênçãos, fome e sede de justiça. Isso representa a fome e sede do próprio Deus. E o nosso grande problema é o quê? É que nós estamos satisfeitos. E muitas vezes estamos nos satisfazendo com um entretenimento religioso. Não, fome e sede está resolvido, eu vou lá na ponte, o domingo, meu amigo, eu como um banquete lá, que eu saio de lá e eu só preciso comer no próximo domingo. Não é assim, meus irmãos. Nós precisamos parar de terceirizar a nossa fé. Presta atenção nisso, nada contra, você tem a tecnologia, tem um aplicativo que lê a Bíblia para você, você tem o YouTube que te sugere os melhores pregadores. Daqui a 5 anos, gente, talvez nós já vamos ter a tecnologia do holograma. Você vai poder botar na sua casa, assim, na sua inteligência artificial: eu gostaria de assistir aqui, na minha casa, o Charles Spurgeon falando sobre a pecaminosidade do homem e como esse homem é adotado como filho de Deus. E eu queria que o Charles Spurgeon tivesse falando em português com sotaque nordestino, mas que o timbre de voz fosse do Hernandes Dias Lopes. E eu queria que ele fizesse algumas citações de autoajuda daquele pastor tal que está bombando na internet. Aí o Charles Spurgeon vai aparecer na sua sala, sentado lá com você. Do que isso adianta, meus irmãos? Do que a terceirização da fé adianta? Nada contra você ter um coração ensinável, nada contra você buscar aprender e deter conhecimento, nada contra você ouvir pregações, estar em cultos, nada contra isso. Mas tudo contra se isso for suficiente para que você não tenha a sua experiência com Deus. Tudo contra se a tua vida espiritual não estiver ligada com a sua fome e a sua sede de Deus. Porque se não for assim, sabe o que nós estamos fazendo? Terceirizando a nossa fé. Estamos nos tornando consumidores, clientes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A experiência ela é pessoal. Mas eu tenho muita dificuldade de oração. Eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia. Irmãos, eu tenho muita dificuldade de ir para a academia. Mas muita.
Eu vou assim a trancos e barrancos. Hoje eu tenho experimentado uma coisa que eu nunca pensei experimentar, eu nunca pensei que eu ia dizer isso. Eu sinto saudade da academia, acredita, irmãos? Saudade. E eu não sou bodybuilder, não estou naquela síndrome maluca de ficar postando. Não, mas virou um hábito. Se você tem dificuldade de orar, ninguém está querendo que você ore 3 horas ao dia, não. Que tal orar 1 minuto? Todo dia. Se você tem dificuldade de leitura, eu não estou querendo que você leia a Bíblia toda em 1 ano, não. Que tal ler 1 versículo por dia? 1 versículo por dia. Porque eu acho que o grande objetivo dessa nossa disciplina espiritual não tem a ver somente com a quantidade que a gente consegue produzir deste hábito, mas tem a ver em ter um hábito saudável, e quando você não faz aquela oração de 1 minuto naquele dia, você sente falta daquela oração. Quando você não lê aquele 1 versículo por dia, você sente falta daquele versículo. Fome e sede de justiça. Concluindo, o nosso evangelho então começa com a falência. Bem-aventurados os pobres em espírito. Ninguém entra no reino de Deus carregando méritos, coroas, medalhas, conquistas. Nós entramos pela porta da falência. A cruz é para falidos. A graça é para falidos. O evangelho é para falidos. Por quê? Porque é somente nesse lugar da montanha que nós vamos reconhecer que Cristo é tudo. É exatamente nesse lugar da montanha onde nós não temos absolutamente nada, que nós podemos experimentar Cristo sendo tudo na nossa vida. Não existe esperança para o homem enquanto ele confiar em si mesmo. Talvez essa noite você chegou aqui tentando provar o seu valor. Por que você tomou banho para vir para cá? Talvez não foi só uma questão de higiene. Talvez foi uma tentativa de provar valor. Por que você vestiu a roupa que você vestiu? Talvez não tenha sido somente para não sair de casa igual Adão e Eva. Mas talvez você optou por uma marca, por uma combinação, porque você pensa, eu preciso garantir valor. Talvez quando eu falei, senta na beirada da cadeira, vamos fazer um exercício, você não fez isso somente pelo exercício em si, mas você foi motivado a, será que eu vou conseguir fazer o que ele está pedindo? Todo mundo vai fazer, será que eu faço, não faço? Eu não sei nem o que é, mas eu vou fazer, porque se eu não fizer o que está todo mundo fazendo, eu preciso provar o meu valor para Deus e para os outros. Ou talvez você veio para cá e você se vestiu como vestiu, tomou o banho que tomou, está se comportando como está se comportando, na tentativa de compensar os seus erros. Aquilo que você pensou, colocou no coração, praticou ao longo da semana. Talvez você veio para cá para dizer, deixa eu dar uma compensada. Na tentativa de construir uma identidade baseada nessa habilidade, de por fora mostrar que está bem, e afastar as pessoas da sua pobreza interior. E aí nós paramos nessa montanha, onde o que parece, Jesus não está no topo, Jesus está no vale, exatamente diante daqueles que não têm condição de subir, porque Ele não está procurando pessoas fortes, Ele não está procurando pessoas perfeitas, Ele não está procurando pessoas resolvidas. Jesus está abrindo a porta do reino de Deus para os anauins, pessoas quebradas, pessoas que choram pelas suas rachaduras, pessoas que são mansas em poder ser transparente e aberto e dizer, eu fali, eu sou um falido.
Pessoas que não têm vergonha de expor a sua necessidade. A boa notícia, que significa evangelho, é que Cristo veio exatamente para estas pessoas. Pessoas como eu e pessoas como você. A cruz de Cristo não é o lugar de reconhecimento de méritos. A cruz de Cristo é um lugar onde dívidas estão sendo pagas. Ali Jesus oferece pela graça a sua justiça. Mas quem recebe isso? Não são aqueles que estão com as mãos cheias, não cabe mais. Cheias do orgulho, cheias da soberba, cheias do tá tudo bem, cheias da mistura desse sincretismo, de positividade, fé, coach, cheia de frases de impacto que aprenderam no YouTube, ouvindo tal fulano. Essas pessoas não recebem, não porque Cristo as nega alguma coisa, mas é porque as mãos estão cheias demais. Por que são os anauíns que estão recebendo? Porque esses vão a Cristo com as mãos vazias. Então talvez hoje nós estamos aqui nessa noite, na base dessa montanha, no vale dessa montanha, para aprender que a natureza daqueles que estão entrando no reino de Deus, a inclinação natural desses, é abandonar a confiança em si mesmo. A inclinação natural de quem entra no reino é reconhecer a sua pobreza. A natureza daqueles que estão inclinados no reino é se inclinar para Jesus. Por que eu preciso chegar com as mãos vazias? Porque os que chegam vazios são os únicos capazes de saírem plenamente cheios de Deus. Não tem espaço para mais nada. Então eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nesse instante. E você de olhos fechados, pudesse comigo caminhar nesse monte, perpassando por esses lugares, e respondendo ao Senhor em oração. Por que você está ouvindo essa mensagem? Talvez Deus lhe trouxe aqui essa noite para que você pudesse reconhecer, ou porque você se esqueceu, ou porque você está descobrindo hoje: eu sou pobre de espírito, não há nada de bom em mim. Ou talvez você está aqui hoje porque você já descobriu isso, mas você está distraído e você aprendeu a justificar, relativizar, amenizar, compensar o seu pecado. E nesse lugar da montanha nós somos convidados a nos inclinar à natureza de Cristo e chorar pelos nossos pecados. Talvez você precise chorar pelos seus pecados. Ou talvez você está nesse monte e você já chorou pelos seus pecados, já reconheceu a sua pobreza, mas você ainda é arisco, você ainda é beligerante, você ainda luta demais por você, querendo ganhar as coisas na força. E talvez você está aqui hoje escutando esse sermão no vale, porque você precisa inclinar a sua natureza a Cristo e voltar a ser manso, ser mansa. Ou talvez você está na base dessa montanha hoje, escutando esse sermão,
porque você tem tentado saciar a sua fome e a sua sede em qualquer outra coisa. Ou terceirizado a sua fé através do consumo da sede, da fome de outras pessoas. Deixa eu ver o que eles estão se alimentando. Deixa eu ver se cai uma migalha para mim. Talvez seja uma noite de você assumir o seu compromisso diante de Deus. Senhor, eu quero ter a minha fome, a minha sede de justiça. Eu quero buscar na fonte que é Cristo. Onde você está nessa montanha? Eu queria que você pudesse ter um tempo de oração, só você e Deus. E nós vamos ministrar essa canção mais uma vez. Enquanto você ora, você pode também cantar, mas responda ao Senhor diante desta palavra. Vamos cantar juntos. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és, porque